Este episódio fala de homicídio, incêndio criminoso, violência extrema e morte de várias pessoas, algumas delas presas dentro de um espaço fechado. Se és sensível a estes temas, ou se tens crianças por perto, ouve com cuidado. Ou se for melhor para ti, salta este episódio. É madrugada numa cidade tranquila do norte do país. Numa semicave, junto à Estrada Nacional, a música já devia estar a acabar. Mas ainda há luzes, vozes, risos cansados, e de repente a porta abre-se. Entram 3 homens encapuzados e uma frase ecoa por cima de tudo: ninguém sai daqui. Poucos minutos depois, aquele bar de Alterne está transformado num forno. Há pessoas a bater em portas que não abrem, outras a tentar respirar no meio de fumo espesso, corpos amontoados a fugir das chamas que vêm de todos os lados. Algumas conseguem chegar à rua, outras nunca mais saem dali. Hoje vamos até Amarante, à madrugada de 16 de abril de 1997, para falar daquele que o próprio tribunal viria a descrever como a pior matança de seres humanos em Portugal em tempos de paz. Nos anos 90, Amarante era muito mais do que aquela imagem de cartão postal do Rio e da Ponte. Na região do Tâmega e Sousa, havia quem lhe chamasse a capital do Alterne. Bares discretos ao longo das estradas, neons coloridos, casas com nomes sonantes, frequentadas por imigrantes de férias, camionistas, gente da zona à procura de companhia depois do trabalho. À entrada da cidade, junto à Estrada Nacional 15, erguia-se o edifício Crystal Center, um bloco comercial de serviços, fachadas claras, lojas no resto do chão e, lá embaixo, na semicave, um bar de Alterne que estava na moda, o Meia Culpa. Era relativamente recente, tinha aberto em 1996 e, depressa, conquistou o título de novidade na noite amarantina. Por detrás do balcão e da cabine de som estavam 2 sócios, António Almeida, a quem alguns ainda chamavam Tony, e Abel Varjão. Tinham investido dinheiro, tempo e reputação naquele espaço. Dentro, sofás sintéticos, cortinas pesadas, pista de dança. A cabine do DJ, um ambiente que para muitos era simplesmente o trabalho de cada dia. Empregados de bar, porteiro, DJ e, sobretudo, as mulheres que ali trabalhavam como alternadeiras, dependentes das comissões das bebidas que conseguiam vender aos clientes. Mas o Meia Culpa não vivia sozinho naquele circuito. A poucos quilómetros dali, do outro lado do rio, havia uma casa que já era quase instituição: o Diamante Negro. Durante anos tinha sido a boate da cidade. O dono, José Queiroz, é um homem de negócios experiente, com passado na noite em Angola e envolvimento no futebol local. Mas com a abertura do Meia Culpa, a clientela começou a dispersar-se e, pouco a pouco, muitos passaram a preferir a novidade da semicave do Crystal Center. Rivalidade empresarial há em todo o lado, mas nesta história em concreto, a rivalidade vai muito mais longe do que alguém imaginaria. Antes daquela noite, tinha havido avisos. Pessoas ligadas à noite lembram-se de ameaças, de frases como "um dia ainda fecho aquele bar" e até um primeiro fogo posto que não chegou a ter o impacto desejado. No entanto, continua a funcionar com gente à porta e carroçarias encostadas na berma da estrada. É aqui que entra em cena um cliente assíduo do Diamante Negro, Artur Jorge Santos. Numa noite, no início de 1997, o dono do bar rival, ainda sem o nome revelado publicamente, chama Artur para uma conversa reservada. A proposta é direta: pegar fogo ao Meia Culpa a partir de dentro. Em troca, oferecia-lhe 500 contos na altura do serviço, mais 200 se a boate nunca mais reabrisse. Artur recusa, pelo menos à primeira vez. Mas a ideia não fica ali. Algumas semanas depois, o assunto volta à baila. O dinheiro continua em cima da mesa, mas a promessa é tentadora e desta vez Artur aceita ser o intermediário. Não será ele a entrar no bar, a apontar armas ou a despejar a gasolina. A sua tarefa é encontrar alguém que faça o trabalho sujo. Lembra-se de um conhecido do Porto, César, monitor de artes marciais e segurança de discoteca durante cerca de 25 anos. Marca encontros, explica que o alvo é um bar de Alterne, em Amarante, e garante que a paga é boa. César aceita, mas percebe que não consegue fazer tudo sozinho. Nem quer. Chama outro segurança, Filipe, e mais um terceiro colega da noite, Ricardo. A divisão é simples. Os 3 partilham o dinheiro prometido. No entanto, falta um detalhe essencial: o carro. Artur não quer envolver nem o seu nome nem o do mandante em qualquer contrato de aluguer. Em vez disso, recorre a 2 miúdos de Vila do Conde, Jaime e Otávio. Pede-lhes de forma vaga que arranjem um carro potente.
para uns boxers do Porto e que precisam dele para algo não muito claro. Os rapazes que já andavam em pequenas aventuras aceitam. Numa garagem na Maia, forçam a entrada de um Rover 213 verde, conseguem pô-lo a trabalhar por ligação direta e deixam-no num estacionamento perto das Antas. Naquela noite, ainda não imaginam onde esse carro vai acabar. Do lado dos executores, o plano afina-se. Entrarão encapuzados, com gorros tipo passamontanhas. Um deles terá uma caçadeira e outro um revólver. O terceiro levará um bidão de gasolina. Vão esperar à porta do meia-culpa até perto das 4 horas da manhã, a hora de fecho, e aproveitam o momento em que o porteiro abre a porta para deixar sair um cliente para fazer a sua entrada. Na teoria seria só para destruir o bar. Não para matar ninguém, mas todo o desenho do ataque, portas trancadas, a saída de emergência inutilizada, combustível espalhado por sofás e cortinas, deixavam uma margem quase nula para quem estivesse lá dentro. Na madrugada de 16 de abril de 1997, o plano sai do papel. São cerca de 4 horas da manhã quando o Rover Verde estaciona junto à rampa de acesso às garagens do Crystal Center. Lá dentro, no meia-culpa, a noite está a acabar. Há 33 pessoas no interior, 5 funcionários, 10 clientes e 17 mulheres que trabalham como alternadeiras. Algumas já contam o dinheiro das comissões, outras ainda tentam vender a última bebida da noite. O DJ continua na cabine de som. O porteiro, Fernando, acompanha um movimento à porta. E num dos sofás do canto oposto à entrada, um cliente jovem luta contra o sono. Gaspar Pinto, dono de um café em Vila Boa do Bispo, tinha começado a trabalhar às 6 da manhã do dia anterior. Quando um amigo imigrante insistiu em ir ao meia-culpa, Gaspar acedeu a acompanhá-lo, mas acabou por adormecer num dos sofás depois de pedir apenas uma Coca-Cola. No hall da entrada, um cliente francês, François, prepara-se para pagar a conta com o cartão enquanto 2 alternadeiras esperam para se despedir. O relógio aproxima-se das 4 quando o porteiro abre a porta para deixar sair um cliente. É nesse momento que tudo muda. 3 homens encapuzados, armados, empurram Fernando e os clientes para dentro. Mandam toda a gente recuar. O francês é agredido. Deixa cair o dinheiro e o cartão no chão. As 2 mulheres que estavam do lado dele são obrigadas a recuar pela mão de um dos atacantes. Dentro do bar, a música ainda toca e ninguém percebe bem o que está a acontecer. Mas em poucos segundos, o caos entra pela pista. Um dos encapuzados dispara em direção às prateleiras do bar. O som seco do tiro, garrafas a estilhaçar, alguns gritos. Clientes e funcionários são empurrados para o canto oposto à porta, a zona dos sofás, e é lá que fica a maior parte das pessoas, encostadas umas às outras, sem saber se aquilo é um assalto, uma vingança, um aviso. Outro atacante começa a despejar líquido pelo chão e pelos sofás. Para o porteiro, o cheiro é inconfundível. Gasolina. Enquanto isto acontece na sala principal, António Almeida, um dos proprietários, está num pequeno escritório a fazer contas ao fecho da noite. O tiro interrompe-lhe os números. Ele pensa o típico cliente exaltado, talvez bêbado, e decide ir ver o que se passa. Abre a porta que dá acesso à zona do bar e, mal dá 2 passos, sente o frio metálico de uma arma encostada à cabeça e uma voz a dizer-lhe: Tony, vais morrer hoje. Imobilizado, António vê o cenário, clientes e alternadeiras encurralados nos sofás do canto. 2 encapuzados a apontar armas, o terceiro com um bidão branco na mão, a despejar gasolina pelo chão e pelas cadeiras. Tenta aproximar-se da saída de emergência que existe ao fundo, mas percebe que está praticamente inutilizada por dentro, tapada com sofás e um espelho, por fora reforçada com chapa. Naquele momento é uma porta desenhada para não ser usada. O atacante que trouxe o bidão começa a dirigir-se para a saída, despejando o resto do combustível junto ao balcão, ao pé de António. Ele ainda tem o reflexo de o empurrar, fazendo com que parte da gasolina caia sobre ambos. O encapuzado cai, levanta-se, saca de um isqueiro do bolso e acende. As labaredas sobem quase instantaneamente. Sofás, cortinas, cadeiras, tudo alimenta o fogo que se espalha em segundos. Os atacantes correm para a porta e fogem. Lá dentro, quem está nos sofás fica encurralado entre as chamas e a parede. Gaspar Pinto acorda com o barulho do tiro e com o empurrão de corpos em pânico a caírem sobre ele. Ainda meio a dormir, percebe apenas que todos estão a fugir para o canto onde ele estava a descansar. Ele vê um dos homens a despejar um líquido no chão. Primeiro, pensa que é uma brincadeira. Depois, ouve os gritos. Todos para o fundo. E pouco depois, ides morrer todos feridos. Em segundos, o bar está cheio de fumo. As luzes apagam-se.
Depois acendem por um instante. O suficiente para Gaspar localizar a porta de saída. Ele tenta avançar pela pista, tropeça em sofás tombados, sente gasolina nas suas próprias roupas e logo a seguir o calor do fogo a subir pelas pernas e pelos braços. De olhos fechados, para se proteger das chamas, vai apalpando o balcão com as mãos, tentando seguir o caminho até à porta. A poucos metros da saída, já sem conseguir suster a respiração, inspira pela primeira vez aquele fumo espesso. O corpo cede e ele cai no chão. Ainda assim, encontra forças para se arrastar de gatas até ver uma claridade. O exterior do bar. Consegue sair. A seguir a ele, mais ninguém. António Almeida também consegue alcançar uma porta de serviço. O braço e a perna direita, ensopados em gasolina, ficam seriamente queimados, tal como as costas. Já fora da boate, tenta agarrar uma mangueira de incêndio do edifício para combater o fogo, mas as dores são tão fortes que acaba por desistir e pedir ajuda a um carro que passava para o levar ao hospital. Lá dentro, em poucos minutos, o fogo consome quase tudo. A maioria das pessoas não morre pelas chamas diretas, mas pelos fumos tóxicos, plástico, tecidos sintéticos, gasolina, que enchem a sala. Quando os bombeiros chegam, pouco depois das 4 horas, já não há sobreviventes no interior. Existem 12 cadáveres espalhados pela zona dos sofás e junto à saída de emergência, que nunca funcionou como tal. Uma 13ª vítima morrerá dias depois no hospital, elevando o total para 13 mortos. 8 eram mulheres que trabalhavam como alternadeiras. 4 eram clientes. 1 era funcionário. Do lado de fora, a imagem é de guerra. Ambulâncias a levar feridos gravemente queimados. Bombeiros a entrar em fato de trabalho simples, não preparados para temperaturas tão altas. Alguns recordam que a água com que combatiam o fogo chegava a ferver quando tocava nas superfícies quentes. Para a Corporação de Amarante, aquela semana ficaria marcada como a mais negra, com 19 mortos no total, 12 no meia-culpa e 7 em acidentes rodoviários. A notícia começa a espalhar-se pelo país. Liga-se a televisão e sintoniza-se a rádio, e o nome do bar de Alterna Marantino entra nas casas de todo o país. Curiosamente, a presença da GNR junto ao meia-culpa naquela madrugada começa com outro caso. Do outro lado do rio, por volta das 3 da manhã, o posto da Guarda de Amarante recebe um telefonema a denunciar tiros à porta do Diamante Negro. Uma patrulha desloca-se até lá, recolhe 3 projéteis junto à entrada. O proprietário, José Queiroz, diz que um homem disparou contra a porta e fugiu num jipe. Os militares dão-se por satisfeitos com o registro e começam a patrulhar a cidade à procura do veículo descrito. Como há uma outra boate na zona, decidem passar por lá. É assim que por volta das 4h05, em vez de um jipe, se deparam com um incêndio já em curso. As pessoas em pânico à porta. E pouco depois, a Polícia Judiciária do Porto é chamada. A Diretoria do Porto mobiliza dezenas de elementos, homicídios, fogo posto, peritos laboratoriais. O então Diretor Nacional da PJ, Fernando Negrão, decide deslocar-se pessoalmente ao Porto e declara que só sai dali quando o crime estiver resolvido. Nos primeiros dias, porém, as coisas não são nada simples. Um dos sobreviventes, o próprio Gaspar Pinto, chega a ser tratado como suspeito. Há quem ache estranho ele ter conseguido conduzir os cerca de 18 km até ao hospital de Marco de Canaveses com as mãos queimadas e o corpo em choque. A polícia leva o caso a sério e tenta reproduzir o trajeto com condutores experientes e não consegue repetir o mesmo tempo. Gaspar é interrogado. O seu pequeno telemóvel é analisado em busca de contactos suspeitos. Ao mesmo tempo, alguns meios de comunicação começam a tratá-lo como suspeito do massacre de Amarante. Só mais tarde é que a PJ conclui, sem margem para dúvidas, que ele é apenas mais uma vítima. Enquanto isso, os investigadores seguem várias linhas. Será tráfico de droga, ajuste de contas na noite, crime passional? Mas há uma hipótese que se destaca desde cedo: vingança de um concorrente. No mapa da noite de Amarante há 2 casas que se destacam: o Boina Verde e o já referido Diamante Negro. A PJ olha para ambas, mas rapidamente percebe que a solução está na casa de José Queiroz. O problema é provar. As pistas começam a aparecer. Primeiro, um gorro preto, tipo passamontanhas, encontrado na berma da estrada entre a lixa e Felgueiras. Depois, um segundo gorro na própria lixa. A seguir, um bidão de plástico que podia ter sido usado para transportar a gasolina. Todos estes objetos são enviados para o laboratório de polícia científica, juntamente com cabelos recolhidos no interior dos gorros. Ainda assim, falta a peça central, e ela chega de forma quase inesperada. Já com o país em choque, um rapaz chamado Otávio apresenta-se num posto da GNR em Vila do Conde, acompanhado pela mãe.
Está preocupado com uma notícia que viu na televisão sobre os suspeitos do massacre. Ele conta dias antes do ataque que tinha participado no furto de um carro precisamente para uns boxers do Porto, a pedido de um conhecido. Pergunta aos GNRs se isto interessa para alguma coisa. E interessa, e muito. Artur Pereira, subdiretor da PJ do Porto, desloca-se ao posto e ouve um relato. O modelo, a cor, os detalhes do furto. Quando o rapaz diz Rover 213 verde, o investigador percebe que é ouro. Na noite do crime já tinha sido detectado um Rover 213 verde abandonado na lixa, com sinais de ligação direta a meio do caminho entre os dois gorros encontrados. A partir daí, o dominó começa a cair depressa. Identifica-se o amigo de Otávio, Jaime. Jaime confirma que o roubo do Rover foi a pedido de um tal Artur e descreve o carro deste, um Citroën AX branco com bola de reboque, bem como a zona onde costumava andar. A PJ espalha equipas no terreno. Na madrugada seguinte, junto ao Diamante Negro, encontra um Citroën AX branco com uma bola de reboque e uma pequena placa no tablier com o nome do proprietário. Era o carro de Artur Jorge dos Santos, o intermediário. Os agentes decidem segui-lo discretamente até casa e detêm-no ao amanhecer. Em poucas horas, com base nas informações de Artur e nos cruzamentos que já tinham, avançam para a detenção dos 3 seguranças. César Fonseca, Aloísio, Filipe de Oliveira e Ricardo Rocha. E, finalmente, do mandante José Queiroz. Na sede da PJ do Porto, o diretor nacional entra e vê sentados em cadeiras no hall de entrada vários homens algemados. Em pouco mais de 12 horas desde o primeiro depoimento dos miúdos do Rover até às últimas detenções, a investigação consegue desmantelar a cadeia completa. Desde os ladrões do carro até ao dono do bar rival que encomendou o ataque. O processo segue para julgamento no Tribunal de Penafiel. Em junho de 1998, pouco mais de um ano depois do crime, a sala está cheia para ouvir a leitura do acórdão. A GNR varre o edifício com uma brigada de minas e armadilhas antes da sessão. Tal é o clima de tensão. Lá dentro, familiares das vítimas, curiosos, jornalistas. O documento tem perto de 200 páginas e demora cerca de 1h30 a ser lido. No final, chegam as penas. José Queiroz, dono do Diamante Negro, é condenado como autor moral de um crime de incêndio. 13 crimes de homicídio qualificado consumados e 22 homicídios qualificados na forma tentada. César Fonseca, Aloísio Filipe Oliveira e Ricardo Rocha, os 3 seguranças que executaram o ataque, recebem igualmente 25 anos de prisão. Artur Jorge Santos, o intermediário, é condenado também à pena máxima. Jaime e Otávio, os jovens que furtaram o Rover, recebem 1 ano de prisão com pena suspensa. Além das penas de prisão, os condenados ficam obrigados a pagar um total de cerca de 423 mil contos em indenizações às famílias das vítimas, aos feridos e aos proprietários do meia-culpa. Na fundamentação da decisão, o coletivo de juízes escreve que José Queiroz agiu porque não tolerou a existência em Amarante de um outro estabelecimento semelhante ao seu. E vai mais longe. Afirma que em Portugal, em tempos de paz, não há notícias de uma matança de seres humanos tão horrenda. Fala em violência bárbara e gratuita, numa determinação criminosa levada ao limite. Quando as penas são anunciadas, muitos dos presentes reagem com raiva, pedindo a morte dos arguidos. A juíza manda evacuar a sala. Lá fora permanece a sensação de que nada do que foi decidido consegue verdadeiramente chegar ao que aconteceu naquela madrugada. Os anos passam. Um a um os condenados começam a sair da prisão. Ricardo Rocha, por exemplo, obtém liberdade condicional em 2017. No mesmo ano, o Tribunal da Execução de Penas do Porto concede liberdade condicional a José Queiroz, que cumpre 5/6 da pena em 2018. Apesar de todas as provas que o Tribunal considerou serem suficientes para o condenar, o autor moral do crime nunca assume a sua responsabilidade. Em entrevistas, através do advogado, continua a negar ter mandado incendiar o meia-culpa, mesmo depois de 2 décadas de reclusão. Quando em 2022 assinalam 25 anos sobre o massacre, uma reportagem descreve uma realidade desconcertante. 4 dos 5 homens condenados à pena máxima já estão em liberdade, com vida refeita, casados e com filhos. O intermediário segue caminho semelhante. José Queiroz, por sua vez, morre em 2020 em situação de grande pobreza, alegadamente a pedir esmola na rua. Em Amarante, o Cristal Center continua de pé. O espaço, que em 1997 era o meia-culpa, reabriu ao longo dos anos com outros nomes, inclusive como Bronze Club, outro bar de alterno. Trabalhou até à pandemia, depois fechou,
Para quem passa de carro na estrada, é apenas um letreiro luminoso num edifício comercial. Para quem viveu aqueles dias, aquele canto da cave nunca mais foi só um bar. Entretanto, o caso do meia-culpa entra na história da justiça portuguesa, nos estudos de sociologia do crime e até em livros que analisam a relação entre os casos mediáticos de genética, forense e comunicação social. No meio de tantos nomes de bares e arguidos e valores em contos, é fácil esquecer quem mais importa nesta história. As pessoas que morreram naquela madrugada. 12 delas morrem logo ali, entre sofás queimados e uma porta de emergência, que nunca cumpriu o seu papel. Um 13º morre dias depois, no hospital. 8 eram mulheres que trabalhavam no bar. Mulheres que muitas vezes tinham filhos noutros países ou que estavam a tentar enviar dinheiro para casa, presas numa economia paralela onde o corpo e a simpatia se tornam ferramentas de sobrevivência. Entre os clientes estava o exemplo de José Guedes, o ex-jogador de futebol que passara por clubes como o Marítimo e o Beira-Mar e que naquela noite saiu de casa para se divertir com amigos. Não voltou. Há ainda os sobreviventes, como Gaspar Pinto e António Almeida, carregam no corpo as marcas físicas, queimaduras, cicatrizes e na cabeça um filme que nunca mais acaba. Gaspar demora meses a voltar a abrir o seu café. Depois encontra uma nova vida ligada ao mundo automóvel e aos ralis. António, por sua vez, acaba anos mais tarde por se afastar de Portugal, depois de ser alvo de extorsão pelo chamado Gangue dos Ninjas. Refugia-se primeiro em Itália e depois na Suíça, onde continua a trabalhar na construção civil, regressando ao Amarante apenas de visita. Para as famílias das vítimas, as datas continuam a ser pesadas. 16 de Abril é sempre um dia de memórias difíceis. Muitos sentem que a justiça nunca foi totalmente feita, que 25 anos de pena, mesmo sendo o máximo permitido em Portugal, não compensam a perda de um filho, de uma mãe, de um irmão. Se quiseres saber mais sobre este caso, há alguns livros, documentários e grandes reportagens que ajudam a perceber melhor tudo o que aconteceu naquela madrugada. Por exemplo, o livro Do Meia-Culpa a Madeleine McCann, do criminologista Filipe Santos, é um livro que pega em vários casos mediáticos portugueses, e o Meia-Culpa é logo o primeiro, para explicar como é que a prova de ADN e a investigação forense foram usadas nos diferentes casos e o que é que isto nos diz sobre a forma como a justiça funciona. Não é um livro pesado de ler, mas obriga a pensar um bocadinho. Outro trabalho importante é Da Cena do Crime ao Tribunal. É uma obra coletiva que fala precisamente desse caminho, do local do crime até à sala de audiências. Há um capítulo em que o meia-culpa aparece ao lado de outros casos muito conhecidos para mostrar como a ciência e os tribunais tentam trabalhar juntos. Se tens curiosidade pela parte mais técnica, sem ser um manual chato, este vale a pena. Se preferes ver do que ler, existe também um episódio da série documental PJ7 da RTP, dedicado ao massacre do meia-culpa. A série reconstrói o crime e tem depoimentos de inspectores da Polícia Judiciária e ajuda a visualizar melhor o espaço, o edifício, a forma como os arguidos foram apanhados. É duro, mas é uma forma muito clara de perceber a dimensão deste caso. E claro que há o jornalismo de profundidade que merece mesmo ser lido com calma. Grandes reportagens como o especial multimédia do Observador sobre o meia-culpa, textos da Visão, o Jornal de Notícias ou da Sábado revisitaram o caso anos depois, falaram com sobreviventes e com investigadores e com familiares das vítimas. Mostram não só o que aconteceu naquela noite, mas também o que ficou depois. A culpa, o silêncio, o esquecimento e a memória teimosa de quem não consegue simplesmente seguir em frente. Se algum destes títulos te chamar a atenção, fica o convite para ires atrás. São formas diferentes de olhar para o mesmo crime e às vezes ajudam-nos a ver para lá dos nomes, dos números e das sentenças e a lembrar que no centro disto tudo estão sempre pessoas reais. Quando olhamos para o caso meia-culpa, é tentador resumi-lo a uma frase. Um bar de Alterne incendiado por causa de rivalidade comercial. Mas por trás desta frase há 13 vidas interrompidas por um negócio de 700 contos, um punhado de homens armados e uma sucessão de decisões egoístas. Este caso mostra como a desvalorização de certos espaços pode ter consequências brutais. A porta de emergência tapada, as condições de segurança pouco fiscalizadas, o estigma à volta das alternadeiras, tudo isso contribuiu para que naquela madrugada quase ninguém tivesse hipótese de escapar. Mostra também o outro lado, o de uma investigação policial que, sob enorme pressão, consegue montar o puzzle a partir de gorros encontrados na berma da estrada, de um carro roubado abandonado, um miúdo que decidiu contar o que sabia, de dezenas de testemunhos recolhidos porta a porta. Sem esse trabalho e sem esse telefonema de Otávio feito com medo, mas também com coragem,
talvez nunca tivéssemos conhecido toda a cadeia de acontecimentos e responsabilidades. No fim, fica a sensação de que agridoce de que o tempo, em vez de curar, às vezes adormece a memória coletiva. O meia-culpa volta a ser bar. O diamante negro desaparece e Amarante tenta seguir o seu caminho. Mas bastam as imagens da cave queimada, dos sofás carbonizados, das marcas no teto, para percebermos que há coisas que uma cidade nunca esquece totalmente, mesmo que já não se fale delas em voz alta. Obrigada por teres ouvido este episódio. Se gostaste e queres continuar a acompanhar estas histórias, podes seguir o podcast na tua plataforma habitual, deixar uma classificação e partilhar com quem achas que vai gostar. Comenta também aquilo que achaste deste caso, que eu adoro saber aquilo que vocês acham. Eu sou a Diana e volto em breve com mais um caso. Até lá, cuida de ti e de quem está ao teu lado.